Vamos começar falando da dieta saudável, citando a pirâmide alimentar. Nessa pirâmide a gente tem os cereais, pães, tubérculos e raízes. Quando a gente fala nos pães e nas massas, a gente está falando especificamente dos integrais, que fazem muito bem à saúde, é rico em fibra. E aí no meio da pirâmide a gente tem as hortaliças e as frutas. E ainda tem uma recomendação. Recomenda-se consumir de 4 a 5 porções de hortaliças ao dia e fruta de 3 a 5 porções. Leites e derivados, 3 porções, carnes, ovos e leguminosas, de 1 a 2 porções. No topo da pirâmide, que quer dizer aquilo que deve ser consumido em menor proporção, com moderação, estão os óleos e as gorduras, lembrando que são óleos e gorduras boas. E no topinho da pirâmide está os açúcares e os doces, né, que são os grandes responsáveis muitas vezes pela diabetes, pelo sobrepeso, etc. A pirâmide alimentar, ela nada mais é que um esquema gráfico onde é distribuído os macronutrientes. Eles são necessários para poder fornecer energia para a gente gerar ao longo do dia. E na pirâmide alimentar, elas estão divididas exatamente de acordo com a forma de consumo. Ou seja, a base da pirâmide é o carboidrato, que quer dizer aquilo que deve ser consumido em maior proporção. O meio delas são as proteínas e o topo, os lipídios, que quer dizer aqueles alimentos que devem ser consumidos em menos proporção. Porém, ainda assim, em toda a pirâmide alimentar estão os alimentos saudáveis. Quando a gente fala dos carboidratos que estão na pirâmide alimentar, a gente está falando dos carboidratos integrais. Quando a gente fala das proteínas, a gente está falando das proteínas magras. E quando a gente fala dos lipídios, das gorduras, a gente está falando das gorduras boas. Quais são elas? Azeite, castanha do Pará, as oleaginosas em geral, abacate, que é um exemplo de gordura boa também. É uma boa forma da gente iniciar, né, a alimentação saudável, que é quando a gente prioriza esses alimentos que estão na pirâmide alimentar, que são os recomendados para a gente poder ter bastante saúde aí, bom funcionamento do intestino, melhora a pele, exames laboratoriais ficam bem bonitos, bem completos, bastante vitamina, enfim. Então é um bom guia aí pra gente poder saber direitinho os alimentos que a gente deve priorizar. Gente, essa é uma pergunta muito comum, todo mundo sempre acha que vai engordar quando toma líquido durante a refeição. Então vamos lá. Existem dois problemas na ingestão de líquido durante a refeição. O primeiro problema é aquela pessoa que tende a mastigar menos o alimento e ela usa o líquido como ajuda para poder engolir aquele alimento que não foi muito mastigado. Isso é um sério problema em todos os sentidos, isso ajuda na constipação intestinal, que ninguém gosta, né, que é chamado como prisão de ventre, mais comumente falando. E o problema maior é quando esse líquido é um líquido rico em caloria. O que é isso? Um suco, por mais que seja um suco de frutas, com uma quantidade muito grande de açúcar, já tem uma concentração de caloria ali que não é bem-vinda em nenhuma hora do dia. Tão pouco quando associado a uma alimentação. E outro exemplo são os refrigerantes, né? Que também tem um concentrado de caloria ali, açúcar, e você está colaborando para poder consumir uma caloria muito grande e desnecessária durante a sua refeição. Então, esses são os dois problemas de consumir o líquido durante a refeição. Se for um suco de frutas, natural, onde você só esteja utilizando o açúcar da própria fruta, né? Que é a frutose, ou usando um adoçante, um suco de frutas natural mesmo, não tem problema nenhum, desde que não seja aquele super copo, até porque não tem necessidade de haver exageros, principalmente quando a gente está falando em dieta. Quando a gente fala em dieta, a gente não fala em exagero em hipótese alguma, nem quando a gente está se referindo a bons alimentos. Gente, para nós que somos mulheres, só nós entendemos o que é o doce na nossa vida, né? Tem mulheres que têm, tem mulheres que não têm aquele espírito de formiguinha, e eu sou uma delas. E a gente sabe que nos períodos de TPM, isso acaba, parece que triplica, né? Parece que a nossa necessidade de doce é maior. E é muito comum essa vontade bater justamente no período do almoço, né? Depois do almoço, bate aquela vontade de colocar uma coisinha doce. Então existem três estratégias que a gente pode estar adotando aí para poder driblar essa vontadezinha, só que sem acabar afetando na dieta. A primeira delas, que pode dar certo com umas e pode não dar certo com outras, mas é válido tentar, é escovar o dente logo após a refeição. Almoçou, imediatamente vai lá e escova o dente, que a gente vai meio que dar uma derrubada nessa vontade do doce. Como eu disse, funciona para algumas pessoas, para outras não. Ah, para mim não deu certo o plano B. Então vamos lá.
Qual que é o plano B? Um cafezinho, que a gente coloca um adoçantezinho ali, é bom que a gente aproveita o efeito termogênese do próprio café e acaba tirando aquela vontade de comer doce. E a terceira opção são frutas ressecadas, que a gente consegue comprar em lojas de produtos naturais, então elas acabam auxiliando, porque nessas frutas ressecadas, elas acabam concentrando o próprio açúcar da fruta. Ah, Michele, mas tem caloria. Ok, tem caloria. Mas a gente está falando naquele consumo só para poder tirar aquela vontade de comer o doce. Então não é nada que você vai consumir em alta proporção, não é uma quantidade enorme. É para a gente poder colocar na boca ali, sentir o docinho e sentir aquela sensação de prazer e depois passou. Então utilize alguma dessas 3 estratégias, com certeza alguma vai auxiliar e vai reduzir essa vontadezinha de comer doce depois das refeições. Todo mundo que já passou, que já teve experiência com dieta, eu já tentei todos os tipos de dieta, mas em algum momento da minha dieta eu acabo estagnando o peso. Isso é muito comum em acontecer e infelizmente é exatamente nesse período que todo mundo desiste. Ai, não quero mais fazer dieta, eu vou partir para uma cirurgia e não tem mais como. Calma. Ou então muitas vezes acaba apelando para o medicamento, que é a pior das hipóteses, a pior coisa que a gente pode recorrer é isso. Infelizmente, existem alguns profissionais que acabam indicando isso, né? Alguns más profissionais que acabam passando para pessoas remédios de diabético, né? Para uma pessoa que não tem diabetes para poder auxiliar no emagrecimento, né? O que está totalmente errado, e se vocês passarem por isso ou estiverem nesse momento, se esquiva, que esse não é o caminho para o emagrecimento, pelo contrário. Uma hora ou outra isso vem em rebote e a gente acaba, às vezes, até dobrando aquele peso que a gente perdeu. Então, o que é isso? Isso nada mais é do que o que a gente chama de efeito platô. O que é o efeito platô? Efeito platô é quando o nosso corpo ele estagna. Ele para de responder à dieta. Mesmo que você esteja se alimentando bem, mesmo que você esteja fazendo exercício. Vou dar um exemplo que talvez vai fazer a gente entender muito bem como que esse efeito platô funciona. Se a gente pega uma virose e tem uma gripe, né? O nosso corpo eleva a temperatura, a gente está com febre. Ok. Só que o próprio corpo da gente começa a trabalhar para poder levar a nossa temperatura à normalidade. O nosso próprio corpo já está fazendo essa missão. Então o próprio corpo já está ali trabalhando para poder voltar à nossa temperatura normal. Por quê? Porque ele sabe que nossa temperatura normal é aquela temperatura constante. É aquela temperatura que a gente sempre tinha. Então, quando ele vê uma modificação, ele já fala, opa, tem alguma coisa de errado. É mais ou menos isso, a grosso modo falando, que acontece com o corpo. O corpo, ele está adaptado a um peso. Ah, você está há muito mais tempo pesando 80 quilos e agora que você está saindo da casa dos 80. Então, o corpo já pensa assim, opa, esse não era o peso que eu costumava a ter. Não era o peso que eu tinha durante um longo prazo. Então o seu corpo acaba achando que aquele era seu peso normal. Ele faz isso de modo equivocado. Qual é a estratégia para a gente driblar, tirar essa pedra platô do caminho e seguir o emagrecimento e continuar seguindo o nosso objetivo? Primeira coisa, a gente tem que mudar o plano de treino. Então, vou dar um exemplo. Se você fazia spinner, eu tô muito tempo fazendo spinner. Vamos tentar mudar a atividade física. Tentar uma atividade física diferente, um pouquinho mais completa, que seja até um pouquinho mais pesadinha. Exemplo, circuito, que é uma coisa que trabalha bem mais o corpo inteiro, né? Enfim, uma atividade que seja diferente, né? Uma atividade que seja um pouquinho mais pesada. Para quê? Para o corpo poder sentir essa pressão e mesmo assim ele continuar respondendo ao emagrecimento. E a estratégia da dieta também modifica, né? Outro exemplo bacana para poder dar. Quando você tem um peso, por exemplo, eu tenho 80 quilos. O nutricionista ele faz uma conta para poder ver quantas calorias você precisa para gerar ao longo do dia. Feito isso, a gente obtém um número. Só que cada vez que você reduz o seu peso, esse número já muda, ou seja, a sua necessidade energética, ela reduz. Então, se você fica estagnado numa mesma dieta, você acaba estagnando no peso também. Você precisa de outras fontes de alimento, modificar, usar estratégias diferentes. Para quê? Para poder reativar esse metabolismo, continuar ali 1000 por hora e você não estagnar no emagrecimento. Uma dica muito legal para poder acelerar o processo de emagrecimento é utilizar alimentos termogênicos na dieta. Existem alimentos que eles têm característica de acelerar o metabolismo, né? É o que a gente chama de alimentos termogênicos. Quais são eles? Canela, pimenta, gengibre, chá verde tem essa característica também. Então é legal a gente estar inserindo esses alimentos na dieta.
como que a gente pode estar inserindo eles? Gengibre é um tempero, então a gente pode colocar o gengibre em vários alimentos. Exemplo também muito bacana, receitinha para vocês anotarem aí e fazer em casa. Existe um suco chamado Red Drink Thermo. É um suco que eu acabei criando, unindo esses alimentos termogênicos e que dá muito certo e é comprovado que ele realmente acelera o metabolismo e queima gordura. É um drink onde você usa uma base de frutas vermelhas, ou se você também quiser usar suco de laranja, mas eu prefiro usar frutas vermelhas, e você adiciona nele alimentos termogênicos. O limão, que tem caloria negativa e acaba precisando gastar energia para poder ser metabolizado. A pimenta caiena, que tem também uma concentração grande de termogênese e acaba acelerando o metabolismo e queimando gordura, assim como o gengibre. Então a união desses 3 alimentos em um suco acaba tornando esse suco termogênico. Ideal para a gente tomar de manhã, no período da tarde, além de ter 1000 nutrientes, 1000 vitaminas, vale a pena você fazer aí e conferir que esse suco realmente vai acelerar, vai auxiliar nesse processo até do efeito platô, né? Essa fase aí que o corpo fica mais preguiçoso e acaba prejudicando o nosso processo de emagrecimento. Então são essas estratégias que vão ajudar e muito no processo de emagrecimento sem fazer a gente desanimar. Uma coisa que acontece muito, né, na minha prática clínica, eu venho observado que muitas pessoas não se alimentam bem de manhã. Mas, gente, é justamente de manhã o horário que a gente tem uma necessidade maior, porque a gente acabou de sair de um jejum, né, que foi nosso período de sono, e principalmente porque é de manhã que se iniciam as nossas missões, né, as nossas tarefas, o nosso trabalho, e a gente está trabalhando, está gesticulando. Por mais que você trabalhe sentado, ainda assim, todo mundo tem um gasto calórico maior de manhã. É diferente do período da noite, que a gente está sentado, vendo TV, está muito mais inativo do que ao longo do dia. Então, o ideal é que todas essas calorias que você necessita durante o dia, elas sejam distribuídas diferentes. Ou seja, no topo do dia, no período da manhã, o ideal é que tenha uma concentração maior de caloria, que é o período que você mais vai gastá-las. E à noite, no final da tarde, que é quando você está finalizando as suas tarefas, aí a partir dali acaba diminuindo, né? Acaba reduzindo um pouco dessas calorias, porque você tem uma necessidade menor de energia naquele período. Então você tem que distribuir muito bem os alimentos, né, as calorias ao longo do dia, para poder acabar não descompensando em um horário e o outro horário acabar ficando carregado, que é justamente o horário que não recomenda-se comer em grande quantidade, que é o período da noite. O bacana da nutrição é que as coisas assim modificam todo o tempo, né? Na verdade, não só da nutrição, da área da saúde. Então sempre tem algum estudo novo que comprova que não existe uma verdade absoluta, né? Então o que acontece? Na minha conduta, eu sempre tenho o hábito de colocar a alimentação de 3 em 3 horas. Quais são os benefícios? Primeiro, que a gente mantém o metabolismo acelerado, e segundo, que evita com que a gente vá com muita voracidade para algumas refeições. Exemplo, se você faz um café da manhã lá cedinho e só vai comer meio-dia e meia, 1 hora, que é mais ou menos o horário do almoço, você acaba ficando com muita fome. Principalmente tem pessoas que não têm muito apetite de manhã. Então come uma quantidade muito pequenininha, ou então quando a gente começa a dieta, óbvio que essa alimentação costuma reduzir e acaba indo com muita fome na hora do almoço. Então acaba pegando uma quantidade muito grande de arroz, batata, carboidrato, e esse prato acaba ficando com uma concentração muito grande de caloria. Então o ideal é que a alimentação seja feita de 3 em 3 horas. Porém é interessante falar que existem novos conceitos de dieta que são conhecidos como dieta paleolítica e dieta cetogênica, onde ela sofre assim uma modificação brusca, né? Lembra quando eu citei a pirâmide alimentar anteriormente? E eu falei que a base da pirâmide alimentar eram os carboidratos, o meio seria a proteína e o topo, que os alimentos que deveriam ser menos consumidos estavam em cima, que seriam eles as gorduras boas. Porém, nesse modelo de dieta paleolítica cetogênica, é como se a gente virasse essa pirâmide de cabeça para baixo. E a base dela acaba sendo justamente os lipídios, né, que são as gorduras boas. Como o lipídio ele tem uma caloria maior, né, uma concentração calórica bem maior do que carboidrato e proteínas, não existe a necessidade de se alimentar de 3 em 3 horas. E mesmo se existisse a necessidade, você não conseguiria, porque esse alimento ele fica mais tempo no seu organismo. Então, dá mais de 3 horas e você ainda não está com fome. Você sente que você ainda está ali, ó, processando aquele alimento, né? Então, na dieta paleolítica cetogênica, eles mais ou menos recomendam a comer quando você está com fome. Isso dá basicamente 3 refeições ao dia, que são as principais:
café da manhã, almoço e jantar. Porém, o que eu disse, depende, varia muito. Uma coisa que pode ser boa para você, um plano alimentar que pode ser bom para você, não necessariamente vai ser bom para o seu irmão, para o seu amigo, para sua mãe. Alguns grupos se identificam com esse modelo de dieta. Eu costumo recomendar para quem tem um perfil de vida muito corrido, que acaba não conseguindo fazer, né, muito tempo, comer de 3 horas, não consigo, ter a vida muito corrida, tô sempre viajando, etc. Que isso é muito comum, né? Hoje em dia todo mundo trabalha demais, todo mundo tem muito pouco tempo para poder se dedicar a si mesmo, né? E à saúde. Para mim é importante se alimentar de 3 horas, mas o que eu quero deixar claro aqui é que existem sim outros modelos de dieta onde não existe essa necessidade de se alimentar de 3 horas. O maior erro da gente é achar que a gente não tem que comer para emagrecer. A gente não deixa de comer nada, pelo contrário. Acontece muito da gente fazer uma dieta de emagrecimento, olhar e falar assim: nossa, mas eu como mais do que o que eu comia antes. Impossível emagrecer. Impossível era você emagrecer antes, do jeito que você estava fazendo. O corpo precisa de comida, ele precisa de alimento, ele precisa de energia. Energia, carboidrato é fonte de energia para o cérebro e somos seres pensantes. Pensamos 24 horas por dia, logo a gente precisa de alimento. O problema é a quantidade desse alimento e os alimentos que a gente escolhe para colocar no dia a dia da gente, independente de horário, independente do dia. São os alimentos, os excessos até dos alimentos bons, que é o que traz o sobrepeso, né? Então não é deixando de comer que você vai emagrecer, pelo contrário. O corpo acaba ficando com o metabolismo hiperlento quando você faz isso, e quando você vai para uma próxima refeição, foi aquilo que eu falei anteriormente. A gente acaba carregando uma fome imensa e acaba não se controlando muito no carboidrato, que é aquilo que a gente deve segurar a onda bastante nesse processo de emagrecimento. Então não é deixando de comer que você vai emagrecer, pelo contrário, nosso corpo é muito inteligente. Quando a gente acaba fazendo isso, não dando comida para ele, é aí mesmo que ele acaba travando os estoques, né, de energia, que são esses que devem ser gastos. Então se você dá comida para o seu corpo de 3 em 3 horas, ele acaba se assegurando de que ele sempre está recebendo alimento. Acaba liberando esse estoque de gordura, que é o que faz a celulite diminuir, que é o que faz a barriga diminuir. Isso é o chamado dia do lixo. O que é o dia do lixo? O dia do lixo, na verdade, ele é uma coisa benéfica para um outro público, que é o público fisiculturista, né, o atleta, aquelas pessoas que estão num processo muito brusco de perda de gordura. Então, o que acontece? A gente vê eles falando do dia do lixo e eles falando que o dia do lixo auxilia no processo de queima de gordura, mas calma, isso tudo tem um sentido. Como esse público fica muito tempo fazendo uma dieta low carb, eles acabam inativando o hormônio que a gente chama de hormônio queimador de gordura, que é a leptina. Então o que acontece? Esse hormônio ele fica parado aí, porque como ele não faz consumo de alimentos ruins, ele acaba não precisando trabalhar. E é muitas vezes que aí eles têm que comer, fazer uma refeição do lixo para poder ativar essa leptina e ela continuar trabalhando, queimando aquele pouquinho de gordura que eles têm. Então, para esse público, esse dia do lixo é interessante. E mesmo assim, tem um tempo que ele acontece. É tudo contabilizado, depende do percentual de gordura, depende do peso. Eles ainda assim não pisam na jaca e escolhem os piores alimentos. Não, tudo é estudado. O dia do lixo é só uma, assim, um nome, né? Uma forma de falar. Só que muitas vezes o dia do lixo para uma pessoa que está num processo de emagrecimento, que tem uma genética que acaba não colaborando muito, o metabolismo que está lento, acaba prejudicando todo o processo. Então pensa comigo. Você faz aquela semana toda bonitinha de dieta, se esforça, treina, come direitinho e aí acaba desabando tudo em um final de semana. Ai, mas que ingrato, só fiz tudo certo. Ok, mas varia de pessoa para pessoa. Quem não tem aquele amigo que come de tudo na sua frente e não engorda? Infelizmente, cada corpo age de uma maneira. Então, a gente tem que saber que nesse período de emagrecimento, a gente tem que esquecer esse negócio de dia do lixo. O que eu acho que é saudável e é uma das coisas que fazem a gente continuar na dieta é tirar um dia para poder colocar em uma refeição um alimento que você sinta muita falta. Vou dar um exemplo meu. 2 coisas que fazem muita falta, assim, no meu plano alimentar, que é o pão francês, que eu amo de paixão, e o arroz branco.
Então, durante a semana, né, de segunda a sexta, eu como direitinho, meu pão integral e o arroz integral, só que no final de semana, uma vez ou outra, num sábado, no domingo, eu me permito consumir esses alimentos. Mas eu não como 3 pães franceses, eu como um pãozinho pequenininho e tenho certeza de que ele acaba não abalando o meu sacrifício da semana inteira, o meu resultado, né, de toda uma semana de esforço, de treino e dieta. Assim como o arroz branco também acaba não prejudicando, porque eu já sou acostumada a comer uma pequena porção. Então eu acho que inserir esses alimentos dessa forma, né, razoável, moderadamente, isso não vai abalar a dieta. E muitas vezes comer esse alimento que pra gente, né, é tão prazeroso, acaba até assim, desestressando, fazendo a gente acreditar que a dieta não é um regime, não é algo que tudo é proibido, eu não posso comer nada de bom e só posso comer esse alimento que eu não gosto. Não, calma, é o equilíbrio, a gente está se adaptando aos alimentos bons, mas não quer dizer que você nunca mais vai poder comer o arroz branco que você tanto gosta, ou o próprio sorvete, lanche, vamos partir para um quadro mais extremo, não quer dizer. Quer dizer que depois a gente vai poder comer esses alimentos, mas não no meio do processo do emagrecimento, onde pode prejudicar, e lembra que a gente está passando por várias dificuldades, que é o próprio efeito platô, e acaba prejudicando muito. Colocar esse dia do lixo no meio desse processo que é tão difícil, que custa um tempo, que custa uma disposição e a gente acaba ficando mais ansiosa. Então, para quem está num processo de emagrecimento, eu não recomendo o dia do lixo. Eu recomendo pegar uma coisinha que você gosta, que faça falta e colocar num sábado, num domingo, enfim. Poucas vezes, né? Outra coisa que muitas pessoas perguntam assim, vou numa festa de aniversário, vai ter um evento e vai ter muita comida boa e bebida, não sei o quê. O que eu vou fazer? Eu não vou poder comer nada? Não é que você não possa comer nada, é uma questão de escolha. Você pode comer tudo que você sabe que é errado, brigadeiro, bolo, salgadinho, refrigerante, mas você tem que saber colocar um equilíbrio naquilo. Exemplo, sempre que eu vou numa festa, eu priorizo aquilo que eu gosto demais. Eu sou fã de brigadeiro, então eu já vou abrir mão da fatia do bolo e vou optar pelo brigadeiro. Quantos brigadeiros? Quantos brigadeiros você comia antes? Comia 5? Comia 10? Agora você está de dieta. 2 brigadeiros já é o suficiente. 2 brigadeiros já vai matar a vontade. Porque o que a gente tem que saber é que o equilíbrio é a perfeição da dieta, assim. Saber que você pode comer tudo. Alimentos bons, alimentos ruins. Mas até os bons também têm equilíbrio. Imagina os alimentos ruins. Então é importante a gente saber que na dieta é proibido proibir. Porque a moderação, ela tem que estar presente do início ao fim da nossa vida. Bem, eu acho que nesse todo o tempo que a gente está conversando aqui, deu para perceber que tudo na nutrição é muito específico, né? Existe uma dieta que é ótima para o atleta, para o fisiculturista, mas que não é tão boa assim para quem está mudando os hábitos, né? Fazendo um trabalho de emagrecimento. Então, como que pode, você que tem 80 quilos, que é mulher, que teve 2 filhos, né? Ter o mesmo metabolismo, a mesma rotina de uma outra pessoa que não tem filho, que tem muito menos peso ou mais peso, enfim. Cada pessoa ela é de um jeito, então é impossível uma dieta que serve para você servir para outra pessoa. Claro que existem dicas que é geral, a dica dos alimentos termogênicos, exercício, moderação, isso tudo é de um modo geral. Mas quando a gente faz aquela dieta prescrita, né, aquela dieta regradinha, impossível a mesma porção seguir para todo mundo. Então eu não recomendo seguir as dietas da internet, não é esse o melhor caminho para o emagrecimento. Muito comum, infelizmente, como eu falei, a vida de todo mundo está muito corrida, ninguém tem tempo para si mesmo, é complicado. Aí as pessoas perguntam, eu consigo emagrecer sem fazer atividade física? Sim, você consegue. Principalmente nos primeiros meses. E essa dieta ela é totalmente diferente, a gente acaba tendo que arrochar um pouquinho ela mais, deixar essa dieta um pouco mais restrita. Por quê? Porque eu já conto que a pessoa não vai conseguir gastar aquele estoque que eu preciso. Então eu tenho que compensar na dieta para uma pessoa que acaba sendo sedentária, que não pratica atividade física. Porém, hoje em dia, a tecnologia ajuda muito a gente. Então você pode até não ter tempo de ir numa academia, colocar uma roupa, estacionar o carro, chegar na academia, fazer o exercício, chegar a casa, tomar um banho e fazer uma janta.
conta. Ok, é mais trabalhoso, é uma coisa que exige um pouco mais de tempo, só que o que acontece é o seguinte, a gente pode colocar um treino no computador, no tablet, deixar ele paradinho e existe um professor ali que vai te dar um guia super bacana de um treino para você poder fazer na sua própria casa. Ah, mas eu não tenho muito tempo. Ok, 25 minutos bem executados com intensidade já é um resultado muito bom. Pequenas coisas no dia a dia fazem diferença. Estacionar o carro um pouquinho mais longe para poder caminhar um pouquinho mais até o trabalho, passear com o cachorro, evitar elevador, subir escada. Pequenas coisas ao longo de uma semana, no final de um mês, acabam tendo um resultado muito bom, que a gente acha que é imperceptível, mas na verdade, no final das contas, a gente acaba percebendo que faz a diferença sim, e muito. O que eu quero deixar bem claro é que a atividade física ela é uma coisa que tem que ser além da estética, além do emagrecimento. Você tem que achar uma atividade física que primeiramente faça bem para sua mente. Sabe aquele dia estressado que a gente tem? A gente está no trabalho e acaba tendo muita responsabilidade, acaba tendo muito problema. Ou quando a gente é mãe, né, acaba se dedicando mais aos filhos e acaba esquecendo um pouquinho da gente, acontece. As mães protetoras são bastante assim. Só que a gente tem que saber o seguinte, se a gente não tá bem, nada vai estar bem. A gente acaba não fazendo as coisas como deveriam. Então a atividade física, ela é de dentro para fora. Ela faz muito bem pra gente poder desestressar, ter um tempo pra gente, ouvir uma música legal, colocar coisas pra fora, se agitar, sentir aquela sensação de superação. Então eu queria que todo mundo tentasse ver a atividade física não só como algo que faça você emagrecer. Encontre algo que faça bem pro seu dia, que te desestresse, que melhore o seu humor, que deixe você mais animada e que consequentemente vai fazer você perder peso. Tem muita gente que fala, eu não gosto de musculação, ok, eu também não gosto de musculação, mas tem muitos outros treinos aí que estão substituindo bem. O CrossFit é uma segunda opção, né, de um treino que realiza um ganho de massa e que queima gordura numa velocidade absurda. Então, procure novas atividades, faça atividade física. Como eu falei, isso faz bem para sua mente, para o emagrecimento, para sua saúde, em todos os sentidos. A atividade física ela tem que estar presente na nossa vida. Como eu falei, todo mundo que senta no consultório fala assim, vai ser muito difícil fazer dieta pra mim porque eu tenho a vida muito corrida. Eu não me lembro de ter atendido um paciente que não tenha vida corrida. Como eu falei, todo mundo tá num ritmo muito frenético de estudo e pós-graduação, mestrado, junto ao trabalho, e acorda muito cedo, chega a casa muito tarde e acaba não tendo tempo pra nada e fala, é impossível fazer dieta porque eu não vou ter tempo de preparar minhas coisas. Primeira coisa, as próprias indústrias de alimentos têm ajudado muito a gente. Aí a gente vai ouvir aquela coisa clichê do tipo, mas não é natural e faz mal à saúde, calma. Existem marcas que estão no mercado que de fato estão ali para poder prejudicar a gente, né? Faz de conta que é um alimento bom e na verdade não é um alimento tão bom assim. Mas, gente, é válido saber que algumas outras marcas estão ali para auxiliar sim. Vou dar um exemplo bacana, Casa de Produtos Naturais. Você encontra barrinha de proteína caseira que eles mesmos fazem. Várias pessoas fazem comidas, né, fit e é um preço bacana. Castanha do Pará, amêndoa, iogurte, são coisas simples e boas que a gente consegue colocar no nosso dia a dia com a praticidade. Barra de proteína nenhuma é boa. Calma, tem barra de proteína que é boa sim. Tem barra de proteína que a gente consegue fazer em casa. Mas eu não tenho tempo para fazer barra de proteína em casa. Compra com uma pessoa que faça barra de proteína em casa e venda ela para você. Entendeu? Tenho certeza que na sua cidade tem alguém aí que com certeza trabalhe com isso. Então, o importante de auxiliar a correria com a dieta é a organização. O domingo, geralmente, é o tempo que eu reservo para poder organizar algumas coisas da dieta. Então, já tenho em mente o que eu vou fazer tal dia. Gosto muito de utilizar frutas, né, que é uma coisa muito fácil, que a gente descasca ali, joga um melzinho, joga uma granola com iogurte, que se a gente tiver tempo de fazer caseiro, ótimo, melhor ainda, melhor pro bolso. O sabor é muito mais gostoso. Mas se não tiver tempo, também tem boas marcas que a gente pode estar utilizando. Não, isso não te ajuda, infelizmente. Isso é uma coisa muito comum, cada vez mais eu percebo o quão é comum as pessoas não comerem nada de manhã. Tem gente que acorda 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, vai comer lá para 9 horas da manhã. Isso não é bacana. E lembre-se,
Se você não come direito de manhã, você acaba carregando essa fome para algum horário do dia. E infelizmente, esse horário do dia é o período da noite, que é o pior período para poder consumir grande quantidade de caloria. Então, não tomar café da manhã é algo que não está contribuindo com a sua dieta de emagrecimento. Ficar em jejum ninguém precisa, a gente só precisa ficar em jejum quando a gente vai fazer um exame laboratorial. Então, se a gente não vai fazer esse exame laboratorial, essa questão de ficar em jejum é alguma coisa assim, que é algo que não existe na dieta, e isso só vai prejudicar o processo de emagrecimento, como eu falei anteriormente. Então, o que acontece? Se aconteceu de você ir numa festa no dia anterior, eu acabei bebendo demais, comi muito doce, não me controlei, estava ansiosa, tinha muita coisa gostosa, todo mundo da minha família estava comendo, não aguentei. Ok, já foi feito, já passou, como que a gente pode recuperar, né? Acabar não prejudicando o processo de emagrecimento depois desse dia catastrófico. Então, o ideal é a gente reduzir, sim, a caloria do dia seguinte. Como que a gente vai fazer isso? Não retirando os alimentos, mas optando por alimentos mais levinhos. Então a gente já tira o pãozinho da manhã, coloca frutas ali, que é uma coisinha mais leve, iogurte, toma um suco verde ou um suco vermelho, que é um suco detox, com aqueles alimentos termogênicos que eu sempre falo, gengibre, limão, pimenta, para poder dar uma acelerada no metabolismo e dar uma reduzida naquele dia anterior catastrófico lá que a gente fez tudo de errado. E no almoço a gente acaba priorizando mais a salada, coloca um pedaço de frango maior e já dá aquela abre mão do arroz naquele dia. No lanche da tarde a gente também opta pelas frutas, uma saladinha de fruta, uma coisinha bem levinha, uma água de coco batido com alguma fruta, enfim, coisas mais leves para poder compensar aquele dia. E o mais importante, atividade física. A gente tem que queimar aquela besteira que a gente fez no dia anterior. Então me dá mais 20 minutos, porque aquela atividade física que você já estava fazendo, ela corresponde àquela gordura antiga, aquele estoque antigo que a gente está querendo queimar. Então, já que você fez uma besteirinha extra, me dá um tempo de atividade física extra também. Gente, se existisse um medicamento que fizesse a gente perder peso de modo saudável, esse medicamento custaria uma fortuna, o preço de um carro zero do ano no mínimo. Então, não são os medicamentos que fazem a gente emagrecer. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: o que faz você engordar? Comer, né? Comer de forma exagerada, alimentos errados e ser sedentário. Então, o que vai fazer você emagrecer? Fazer atividade física e comer alimentos saudáveis na proporção correta. Então esquece essa questão de medicamentos. Como eu falei, infelizmente existem alguns más profissionais que prescrevem medicamentos para emagrecer, muitas vezes medicamentos para doenças gravíssimas como diabetes. Então esquece, esse não é o caminho para o emagrecimento, tampouco emagrecimento saudável. Isso pode até te encantar a primeira instância, né? Que a gente vê o peso abaixando e fica empolgada, mas depois esse peso vem acabando com tudo mais rápido e muitas vezes em dobro. Então, medicamentos para emagrecer não são recomendados. Mais uma vez, voltando naquele tema das formiguinhas de plantão. Gente, as frutas secas, excelente alimento para a gente poder estar colocando na dieta. Pudim Diet Light, tem várias marcas bacanas no supermercado, sabor baunilha, sabor caramelo, doce de leite, morango, chocolate. Escolhe aquele que você gostar mais e dá uma boa incrementada nele. Ó, vou passar uma dica minha pra vocês. Geralmente eu compro o pudim de chocolate e faço várias camadinhas. Aí eu coloco a camadinha de um iogurte grego, sabor baunilha, que eu amo. E aí eu faço uma camadinha de morango, que também é uma fruta que eu tenho loucura. E depois coloco essa camadinha do pudim. E jogo um cacauzinho, 80% por cima, fica uma delícia. Quando eu vejo aquele negócio bonito, com cara de coisa que engorda, isso já me dá assim uma vontade enorme de comer e já me contento com aquele próprio alimento, que pra mim é gostoso. Tudo é uma questão de comportar o corpo. Nosso corpo foi feito para se adaptar a tudo, não tenham dúvidas disso. Então é importante que a gente tente, né, formar estratégias, conhecer alimentos bons que vão dar essa saciedade pra gente.
Uma outra dica bacana são os chocolates 60%, 80%, que tem uma concentração menor de caloria e acabam auxiliando, matando bastante essa vontade de comer doce. Sobremesas em gerais feitas com frutas. Um picolé de fruta, um sorvete de fruta, que são calorias boas e de quebra são vitaminas também, para poder dar aí um up na nossa saúde. Sabe essa coisa que a gente ouve de dieta é coisa cara? Esquece isso. Dieta não é coisa cara. Dieta é coisa cara para quem não sabe comprar, fazer a dieta certa. Primeira coisa essencial. Quando você for para o supermercado, nunca, em hipótese alguma, vá com fome. Então, deixa a fome para lá, faz sua refeição e vai para o supermercado. Em segundo plano, você tem que fazer uma listinha. Você tem que organizar o seu cardápio. Se na sua dieta tem mamão, você já sabe que se você comprar um mamão, ele vai durar 2 dias. Por quê? Porque você vai repartir ele no meio, geralmente a gente come um mamão assim mesmo. Então não tem por que você comprar 3 mamãos, porque ele pode estragar no final da semana. Então é aí que entra o gasto. E se você vai comprar, por exemplo, na minha dieta tem 3 tipos de carboidrato que eu posso consumir de manhã. Torrada integral, pão integral e tapioca. Compra a tapioca e a torrada integral, deixa o pão para depois. Quando a sua torrada e a sua tapioca acabar, aí sim você vai lá e compra o pão integral. Então você não precisa pegar tudo que tem na dieta e comprar de uma vez só. Não tem necessidade disso. Procure os lugares mais baratos. Às vezes hortifrutis são mais caros e sempre em toda cidade tem uma feirinha da roça que você acaba conseguindo pechinchar o alimento, comprar ele por um precinho melhor e acaba fazendo uma economia significativa. Com relação à carne, uma das carnes mais baratas e a que eu mais recomendo é a carne branca. Mas salmão é caro. Ok, gente, mas tem outros tipos de peixe. Cação, namorado, peruá, são outros peixes que fazem tão bem quanto e você pode estar inserindo no seu cardápio. Assim como o frango, que tem um preço hiper acessível e dá pra gente colocar todos os dias no nosso cardápio por um preço bem bacana, mais do que a carne vermelha, que é uma coisa que eu tô tirando da vida de todo mundo. Não que a carne vermelha seja assim, que super vilão. Na verdade, na nova pirâmide alimentar, que eu vou estar colocando pra vocês darem uma olhada aí, a carne vermelha, ela tá lá no topo, com relação aos alimentos que devem ser consumidos em menor proporção. Por quê? A carne vermelha, infelizmente, ela é rica em gordura. Mas ela é rica em B12. Exato, ela é rica em B12, tem coisas boas na carne vermelha. Só que o que eu quero dizer é que ela não deve ser consumida em excesso todos os dias. Tem gente que é apaixonado que só consegue consumir carne vermelha. Pelo contrário, ela deve ser aquela especial que deve ser deixada para o final de semana. Pra gente pegar a parte boa que ela tem e não sobrecarregar a parte ruim. Sendo muito falada essa dieta do zero carbo, né? Tem que comer só proteína, que carboidrato engorda. Gente, é o que eu falei. Se existe a pirâmide alimentar, né, que foi feita por vários feras, onde eles perceberam que o carboidrato era o alimento que deve ser mais presente no nosso dia a dia. Só que os carboidratos bons. O carboidrato ele é fonte de energia e energia é combustível para o cérebro, né? Então, como que a gente fica sem carboidrato? Quando a gente fala low carbo, ainda assim não é zero, é baixo carboidrato. Então, a gente não faz da dieta uma base de carboidrato, mas não retira o carboidrato 100% da dieta, que é algo que eu não concordo. O carboidrato tem que estar presente sim, porém nas suas melhores versões e na quantidade suficiente para poder gerar energia sem acumular, sem estocar, que esse é o problema do sobrepeso, né? É o quão você ingere, é aquela super quantidade que acaba prejudicando. E, finalizando, falando sobre suplementação. Suplementos que fazem emagrecer, né, que são conhecidos como os termogênicos, quais a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Esses suplementos à base de cafeína, eles acabam acelerando bastante o batimento cardíaco da gente. Durante a consulta, eu sempre pergunto se a pessoa tem problema de hipertensão ou se tem alguém da família. Se ela tem alguém da família, é natural que ela tenha uma probabilidade de vir a apresentar um problema cardíaco, hipertenso, enfim, algo que esse produto acaba prejudicando, né, fazendo mal. Então a gente tem que ter muita cautela. E a cafeína é algo que deve ser introduzida aos poucos, né, no nosso organismo. Então, no Brasil é autorizado no máximo 420 miligramas de cafeína. Fora do Brasil essa quantidade
é muito maior. Porém, essas 420 miligramas, elas não devem ser administradas de primeira. Calma, a gente primeiro começa com 100 miligramas, até o corpo se adaptar, e 100 miligramas já dá um resultado muito bom. Só que o termogênico, ele não se basta, não é só ele que faz a gente emagrecer. Tudo para poder a gente vencer, né? Vencer o peso na balança é o conjunto da obra. Você tem que estar com uma dieta bacana, você tem que estar com um exercício bom para você ir nele diariamente e ter um resultado melhor, e os termogênicos vão estar auxiliando. Tomar termogênico e ficar sentado no sofá vendo TV não adianta de nada. Esses suplementos, eles auxiliam, eles não fazem milagre, como muitas pessoas acabam acreditando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de tudo que foi dito. Se alguém tiver uma dúvida, pode mandar por e-mail, vou ter prazer em responder. E o importante é saber que a gente começa, né, com uma vida diferente, que às vezes é meio complicado, fazer dieta é muito ruim, só que a gente tem que tentar ver com outro olhar. Ver que o caminho para o emagrecimento também é o caminho para a longevidade, também é o caminho para a saúde. E tem coisa melhor do que ter saúde, do que viver mais, viver melhor? Então é isso, leva para dentro da sua casa os bons hábitos, os bons alimentos, a atividade física, enfim, se apaixone pela vida saudável, que eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor quando você já estiver engatada nessa vida saudável. É isso.